paz do Senhor Jesus a todos. A paz, Senhor, a todos. Hoje continuamos em 2 Reis 17, 18 e 19. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, para mais vidas serem alcançadas e a gente chegar até o final do ano com a Bíblia toda linda, amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, nesta hora, esta noite. Eu abençoo, Senhor, nosso devocional, seja conosco, abra nossa mente, nosso coração, para entender a Tua palavra. Nos dá sabedoria e revelação, Senhor, cura, liberta, transforma nossas vidas através da Tua palavra, em nome de Jesus. O que me chamou a atenção aqui foi o 18 e o 19, né, que é uma história só. E aí eu vou ler aqui no 19, 10. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estavam em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Ramate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu esta carta dos mensageiros de Aleu, subiu ao templo do Senhor e estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos ao Senhor e ouve. Abra os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Ezequias, ele era um bom rei, né? Ele era rei de Judá e ele fazia tudo que era certo aos olhos do Senhor. Aqui no 18:5 diz: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Então Ezequias, esse versículo dá para se perceber que Ezequias realmente era obediente ao Senhor, né? Ele se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve todo o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Aqui, o rei assírio, ele destruiu a Samaria, né? A Samaria que era ali o povo de Israel. Mas por que ele conseguiu destruir e conquistar a Samaria? Porque eles não estavam obedecendo ao Senhor, né? Ali o povo de Israel e o povo de Judá era dividido, né? Como a gente já sabe. E o rei ali de Israel, ele era um rei ruim, né? Ele era um rei mau aos olhos do Senhor, não estava obedecendo, o povo já estava ali idolatrando outros deuses, fazendo tudo que era de errado. E o rei da Síria conquistou ali Samaria, né? E ele queria tributos, né? Ali de Judá também. Mas Ezequias não pagou e ficou por isso. Só que depois que mudou o reinado, Senaqueribe, acredito que ele tenha ficado irado com isso, né? Tipo assim, quem é ele para não pagar tributos a mim, né? Mas aí Ezequias foi lá e tentou renegociar isso daí, começou a pagar tributos para ele, mas mesmo assim ele continuou querendo atacar. Ele mandou mensageiros para ameaçar ali o povo de Judá, né? E aqui no 18, 19, na parte B, ele diz, né? Em quem você confia que lhe dá tanta segurança, com quem você conta para se rebelar contra mim? Talvez vocês digam, confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi ele que Ezequias insultou. Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente ao altar em Jerusalém. Ezequias, ele destruiu todos os altares de outros deuses, né? Para eles adorarem somente ao Senhor.
E ali ele disse, continua no 25, além disso, imaginam que invadiram sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, ataquem essa terra e destruam-na. E lá embaixo no 29, não deixe que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará dessa cidade, jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Então eles estavam fazendo de tudo para amedrontar o povo ali de Judá, né? Eles estavam falando que quem você pensa que é pra ter tanta segurança de que a gente não vai acabar com vocês, a gente já acabou com tal e tal lugar, e como que a gente não vai acabar com vocês, né? A síndrome do Titanic, né? E eles disseram até assim, que com o pouco exército que vocês têm, o minúsculo exército que vocês têm, tipo, vocês não são nada. E mal eles sabiam que eles não estavam falando contra Ezequias e contra Judá, eles estavam falando contra o Senhor, né? Ele mesmo aqui disse que o Senhor enviou eles. E realmente, né, Deus mais pra frente, porque Ezequias, ele fica com medo, ele rasga as suas vestes, ele ora ao Senhor, ele vai atrás do profeta Isaías, né, e Isaías diz pra ele, né, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Mas mesmo assim, o cara voltou de novo o mensageiro do rei da Síria, do rei de Senaqueribe, e continuou a falar, né, que eles iam ser atacados e eles iam conquistar ali Judá. Então Ezequias, ainda com medo, foi lá e orou novamente ao Senhor. Porque Satanás, ele faz isso, né? Ele ameaça, e quando ele vê, né, que você tá se levantando, que não, Deus falou que vai dar tudo certo, ele vai continuar investindo todas as armas dele, ele vai fazer de tudo pra você ter medo, pra você achar que Deus não vai salvar, que Deus não vai se mover, que Deus não vai fazer nada, né? Mas eu sempre falo, ele se levanta pra cair, né? Porque Deus quem é Satanás ao lado de Deus? Deus é maior que todas as coisas. Salmo 27 diz, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então esse versículo tá falando assim, não tem nada que você possa recear. Não tem nada que você possa temer, porque Deus, ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação, ele é dono dos céus e da terra, ele permite, ele não permite, é ele, tá tudo no controle dele, né? E aqui quando ele fala da primeira vez, Ezequias, ele deveria ter totalmente tirado o medo, mas Ezequias é como eu e você, né? A gente, mesmo assim, se amedronta contra os insultos, o ataque de Satanás, né? Porque ele não descansa. Enquanto ele não vê que a gente está amedrontado, que a gente está caído, ele vai investir. Exatamente. Só que a palavra diz, né? Como que diz? Fuja. Como que é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o que você tem que fazer? Você tem que focar no Senhor, entendeu? E fechar os ouvidos para as coisas externas, para o mal, para aqueles ataques e focar somente no Senhor, né? E ali Deus respondeu a oração de Ezequias, e falando através do profeta Isaías, né? Ele disse lá no 19:25, mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo, planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. E por causa de sua raiva contra mim, ele está falando contra o povo da Síria. E por causa da sua raiva contra mim, de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Então Isaías disse a Ezequias, esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeie e colham, cuide de suas videiras e coma de seus frutos. Seu exército não entrarão em Jerusalém. Assim diz o Senhor a respeito da Síria. Seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas da terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte e encontraram cadáveres por toda parte, então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua cidade. E aí termina falando que seus filhos o mataram à espada, né? Então quer dizer, Ezequias ele precisou fazer o que a gente tem que fazer, orar. Sim.
né? Entregar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas provações ao Senhor e descansar em Deus, né? Exatamente. E ele não precisou fazer nada, ele não precisou montar o exército dele, os carros, os cavalos, ele não precisou fazer nada. Ele só precisou fazer o mais importante que eu e você tem que fazer, que é a nossa arma principal, que é orar ao Senhor e entregar a nossa vida, as nossas angústias na mão dele, né? E quem guerreou contra a Síria foi o próprio Senhor. Ele mandou um anjo que matou 185 mil. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Ele não precisou fazer nada. Deus falou... Maracanã cheio. Deus falou, não vai vir flecha alguma. Ele não vai entrar, ele não vai fazer. Então, quando Deus ele fala que está te protegendo, se você está no caminho do Senhor, obedecendo, entregando as coisas nas mãos dele, orando, buscando, e ele está falando que não há quem vai tocar em você, é porque não vai tocar, né? Não dê ouvido às coisas externas. Lembre-se de que o Senhor, ele peleja por você, ele cuida de você, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Então temos que confiar e entregar nossa vida ao Senhor. Quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Então vamos orar. Senhor, obrigado, a Deus, por esta palavra. Nos ajuda, Senhor, a confiar, a descansar em Ti, Senhor. Senhor, peleja por nós, Senhor, as nossas guerras, nossas lutas, Pai. Nos ajuda a confiar, Senhor, em nome de Jesus, ser conosco em todas as coisas. Tchau!